Hoje a gente está na nossa penúltima aula. Penúltima aula, aula prática 7, ciências morfofuncionais do aparelho locomotor, membros inferiores e coluna vertebral. Hoje a gente vai falar do pezinho, o pé, que é a nossa penúltima aula aí. O objetivo da aula hoje vai ser compreender as estruturas, né, referentes ao pé. O pé é uma estrutura, assim, fascinante. E tem, assim, na verdade, nem recebe tanta importância quanto merece, né? Ele exerce várias funções, e importantes, inclusive, né? Para postura, boa execução de movimento do corpo, né? Ele atua aí como suporte do corpo, recebe, distribui as cargas, e é indispensável para a nossa locomoção e estabilidade do corpo. Para distribuir esse peso do corpo sobre os pés aí no caso e ajudar na absorção do impacto. Ele faz isso, ele recebe e distribui. A curva, né, que a gente tem no pé, que também é chamada de arco plantar, ela surge aí durante a nossa infância. E é ela que garante melhor a estabilidade do nosso corpo, né? A estabilidade para a pessoa. A gente tem três arcos plantares. O longitudinal, peraí, só um pouquinho. O longitudinal medial, o longitudinal lateral e o transversal. Esses, eles são constituídos aí por diversos ossos e ligamentos, né? O pé, ele tem 26 ossos. Ali no tarso, que é a parte superior, que se liga ali os ossos da perna, tem ali o metatarso, que é aquela parte ali mediana, e os dedos, no caso, que são as falanges, né? O tarso, ele é constituído aí por 7 ossos, são o talos, o calcâneo, o cuboide, o navicular e 3 cuneiformes. O metatarso, ele consiste em 5 ossos metatarsais, né? E as falanges são constituídas por 14 ossos. O primeiro ali, a gente chama de hálux, que é o dedão, né? Ele tem ali duas falanges, tem esse diferencial do restante. Tem duas falanges, a proximal e a distal. Os outros 4 dedos, eles têm 3 falanges, cada um. É a proximal, a média e a distal. A parte posterior do pé também é chamada de retropé, que é ali o talos e o calcâneo. A parte média do pé é o médio pé, que tem ali, que envolve o navicular, o cuboide e o cuneiforme, né? Os cuneiformes são 3. E a parte anterior do pé é chamada de antepé, que são os metatarsais e as falanges. E por fim, né, eu não comentei sobre músculos nem os ligamentos, que ele vai falar, que são vários, né? Mas por fim, de estruturas mais sobressalentes aí são a fáscia, né? A fáscia plantar. É um tecido fibroso, é um tecido pouco elástico, ele recobre toda a musculatura da sola do pé e em toda a sua extensão, desde o osso do calcâneo até os dedos dos pés. Na verdade, a gente tem a face pelo corpo inteiro, né? Mas falando especificamente do pé, é um dos lugares onde a gente tem aí uma inflamação que é bem recorrente. Ele vai até comentar no final sobre um exercício sobre isso, que é a fascite plantar. A gente tem aí, é mais comum do que a gente imagina, né? Ele não acaba não falando, mas tem muita gente com esporão de calcânio, e o esporão de calcânio é uma das principais irritabilidades que promove a inflamação da fáscia, né? Da fáscia plantar. E também outras coisas que desencadeiam, né? Ficar muito tempo em pé, o fato de não dar aquela alongadinha, não dar aquela esticadinha quando a gente acorda, né? Aquela espreguiçada, porque às vezes a gente levanta tão no pulo que a gente pula da cama e sai correndo, e aí essas
por, vamos dizer assim, por repetição, por incisão e tal, acabam trazendo um desconforto e gerando uma inflamação no pé. Na última clínica que eu trabalhei, eu tive muitos pacientes com fascite plantar e a maioria deles eram funcionários da Celita, que é onde eles trabalham em pé o tempo quase que todo. Ia para lá e para cá na fábrica, ia em pé, ia pega peso, então isso acaba gerando essa inflamação. Eu vou soltar a aula do professor Túlio e no final ele vai trazer sobre a fascite plantar, vocês vão poder entender um pouquinho melhor. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Qualquer dúvida é só me mandar no WhatsApp ou me perguntar. Agora, nesta aula prática no pé. Então, o tema dessa aula prática é o pé como segmento. E você verá nessa aula prática que este segmento, o pé, ele possui diversas características muito parecidas com as que você já viu no tornozelo. Até porque nós consideramos o complexo tornozelo e pé. Obviamente, tem outras estruturas, tem osso que você verá, músculos, até músculos mais profundos, que vão diferenciar as estruturas, né? Obviamente não é tudo igual, mas algumas partes, principalmente falando em função, né, de tornozelo e de pé, eles se aproximam bastante mesmo. Eu vou falar sobre, além, né, de músculos, as articulações presentes, ligamentos, coisas que você já está acostumada. Eu vou falar também da fáscia plantar e também dos arcos do pé. Então, a parte um pouco mais específica desse segmento em si. Então, vamos ao quadro, vamos ver aí o que nós temos. Bom, o objetivo dessa aula prática é compreender as estruturas relacionadas ao pé e, obviamente, como desde a primeira aula prática, como que eu vou fazer isso? Por meio da base óbvia. Quero reforçar, antes de começar os conteúdos, que utilize a base óbvia. Eu falo isso desde a primeira aula prática. A gente está na 7ª. Eu falo em todas que você precisa utilizar a base óbvia, precisa ver como ela é importante, continuar seus estudos, mesmo depois dessa aula aqui, continuar seus estudos lá por ela. Bom, então vamos iniciar. Você vê o pé neste quadro. Bom, eu tenho a articulação do tornozelo nesta região, nesta seta que eu falei para vocês, e os ossos mesmo que pertencem ao pé eu tenho aqui, tá? Eu tenho uma região que eu posso chamar de tarsal, outra de metatarsos, e aí eu tenho as falanges também, um pouco mais para frente. Bom, mas de tudo isso eu vou explicar para você. O pé, ele pode ser considerado como uma alavanca rígida que vai gerar uma propulsão efetiva. Ele é muito importante para a marcha quando a gente pensa no pé. Assim como o tornozelo, ele vai suportar o peso do corpo quando a gente está em pé, né, na posição ereta, e também ele se adapta a superfícies irregulares e absorve choques. Então, se você lembrar do que eu falei sobre tornozelo, eu tenho essas características. Eu tenho uma característica de uma articulação que ela absorve choque, que ela se adapta de acordo com a superfície. Muitas vezes essa superfície é regular, tanto que eu citei para você o exemplo da areia, né? Quando você anda na areia. Então, com o pé é a mesma coisa, são estruturas muito próximas, por isso que nós consideramos como um complexo. Além disso, ele possui um grande número de músculos, articulações e ossos, principalmente por conta dos seus ossos curtos. Os ossos curtos, eles possuem a principal característica de absorver os choques, então olha só como realmente está no local correto. E agora você vai conhecer um pouco dessa estrutura na base óbvia. Só ver um pouco o pé, os ossos presentes, e aí a gente vai deixar um pouco mais específico depois. Então vamos ao quadro. Bom, vou colocar na base óbvia, fazer a troca para a base óbvia. Opa.
nós temos aí a interface da base, como você pode ver, essa é a interface da base Ovid. Eu vou escolher já a primeira opção e vou aqui embaixo. Bom, o pé ele é composto por 26 ossos, 31 articulações e 20 músculos. Quando eu pego a base Ovid, obviamente a gente tem que ir aqui embaixo para ver o pé, você vê uma estrutura que apresenta diversos detalhes. Então eu tenho desde os retináculos aqui em cima, se eu esconder eles, eu tenho vários pequenos ligamentos. Então eu aproximo, eu tenho vários pequeniníssimos ligamentos. Ó, os ligamentos tarso-metatarsais, por exemplo. Os dorsais metatarsais. Eu tenho ossos curtos, que daqui a pouco eu vou mostrar para você, como o cuboide, os próprios cuneiformes. Eu tenho os metatarsos, a falange proximal e depois a distal. Eu tenho o calcâneo, um osso muito importante. O talos, que vai realmente realizar essa aproximação com a tíbia e a fíbula para formar a articulação do tornozelo. Então, o pé, ele se encontra em complexo com o tornozelo mesmo. Ele possui várias estruturas, é muito específico, tá? Apesar de ter essa proximidade com o tornozelo, ele apresenta estruturas muito específicas, uma complexidade relacionada ao número de articulações, então são várias articulações, são vários ligamentos e pequenos ligamentos. Como você viu, são pequenos ligamentos que nós podemos encontrar quando falamos do pé. Então, ela possui toda essa especificidade, você vai conhecer uma boa parte dessa especificidade, além dos seus movimentos. O pé tem vários movimentos, eu vou falar dos movimentos globais enquanto segmento pé, e também uns mais específicos que aí a gente consegue encontrar na base Ovid. Ele possui vários músculos de uma forma um pouquinho mais profunda, até pelo número de articulações e ligamentos que ele possui. Os músculos eles estão mais profundos nesse sentido. Então, eu tenho alguns superficiais e outros bem profundos de um tamanho um pouco menor, tá? Até por conta da área total do segmento. Então, é muito particular, você vai gostar, você vai, sem dúvida, se interessar por esse assunto, porque é parte da anatomia, entra uma parte cinesiológica, né? Compreender os movimentos que são realizados e, obviamente, como não poderia faltar nessa aula prática, eu trago ao final da aula prática dessa vez um probleminha, algo para a gente discutir, até para que seja uma parte um pouco mais prática para você, pensar na sua futura ação profissional. Então, vamos continuar, né? Já iniciamos, vamos ao quadro. Bom, você viu aí, então, o pé. Maravilha. Agora, eu posso dividir o pé em várias partes. Como você pode ver, eu tenho ossos que são um pouco mais longos, tá? Ossos que são um pouco mais curtos. Mas, basicamente, eu posso dividir o pé em 3 partes, que é esta que você verá agora no quadro. Só vou colocar no slide aqui. Bom, esta que você vê, retropé, médio pé e antepé. E aí nós temos os ossos tarsais, estão presentes principalmente no retropé e no médio pé. Os ossos metatarsais estão presentes no antepé e as falanges também no antepé. Bom, agora sobre cada um deles, quando a gente pensa no retropé, eu tenho os ossos talos e o calcâneo. Calma que vou passar por cada um deles para você conhecer realmente toda a sua anatomia, toda a sua morfologia. O médio pé, ele possui os ossos navicular, o cuboide e os 3 cuneiformes, e o antepé possui os ossos do metatarso e as falanges, como você pode ver. Ou seja, a frente do pé eu posso chamar de antepé. A parte do meio do pé eu posso chamar de mediopé. Obviamente, a parte de trás é retropé. Como se eu dividisse ele em 3 áreas, em 3 partes. Cada parte é denominada de uma forma.
Bom, estamos na base de óvide de novo. E eu vou começar mostrando os ossos que estão presentes no retropé. No retropé eu tenho o talos e o calcânio. Então eu vou começar mostrando o calcânio, muito importante. Este é o calcânio, este que está selecionado em azul, que eu acabo de traçar uma seta. Este é o osso calcânio. Bom, se eu separo ele, eu consigo até identificar algumas partes importantes. Tem o corpo do calcânio, ele é bem grosso, tem uma base boa para articulação, né, do talos e do cuboide também. Tem músculos que vão ter a sua origem em inserção, como por exemplo o quadrado plantar, o abdutor do hálux e também o tendão calcâneo, também conhecido, né, o famoso tendão de Aquiles. Bom, eu tenho aí um processo lateral no calcânio, eu tenho um tubérculo anterior, aqui em cima eu tenho um sustentáculo presente, outro tubérculo, e aqui um processo medial. Mas você pode ver que apesar dos seus processos, a grande parte mesmo que se destaca nele é o seu corpo, né? Chega até a confundir um pouco, porque o corpo dele, ele é muito forte nesse caso. E realmente ele precisa ser forte para quê? Para suportar o peso do corpo. Imagina, passa todo o seu corpo, você carrega todo esse peso e ele vai ser depositado onde? Realmente, passa por quadril, joelho, tornozelo, ele vai lá e cai no calcânio. Toda vez que eu apoio meu pé para marchar, eu estou apoiando meu calcanhar. O osso que está sendo apoiado lá é o calcânio. Então ele tem que ser firme, ele tem que ser muito forte realmente para aguentar para sustentar todo o peso corporal, principalmente em movimento, como na marcha. Então você conheceu agora o calcânio. Ainda sobre o retropé, eu tenho um outro osso muito importante que se chama talos. E o talos, ele apresenta uma superfície justamente para que tenha a articulação do tornozelo. Então, eu tenho uma forma de encaixe nesse momento entre o talos, que forma essa base, e aí eu tenho a tíbia e a fíbula. Então, vamos ao quadro para conhecer o talos. O talos, eu vou apertar aqui para voltar. O talos é este osso aqui em cima. Este que está em azul. Eu vou traçar uma outra seta para que você reconheça esse osso, como você pode ver. Este aqui é o talos e você vê a sua proximidade entre tíbia e fíbula. Eu posso voltar aqui, destacar o talos e agora a gente conhece ele também. Como você pode ver, ele é grosso também, né? Um osso bem rígido, parece, bem firme. Então você tem o corpo dele de uma forma bem firme. Outra forma também da gente compreender que ele sustenta o peso do corpo, ele também auxilia o calcânio nessa parte de suportar, sustentar o peso do corpo. Nós temos o pescoço do talos, a cabeça do talos, tubérculo lateral, o tubérculo medial. Tá? Essas são as partes presentes no talos também. Então, eu tenho para o retropé, já fica claro para você, calcânio e talos. São ossos importantes? Muito, são muito importantes porque eu preciso mesmo dessa base de sustentação grossa, no caso, um osso bem rígido, firme, para que eu consiga realizar meus movimentos e realmente fazer a descarga do meu peso corporal em movimentos de locomoção, como a marcha, ok? Bom, você conhece o retropé, agora a gente parte para cima. Partindo para cima temos quem? O médiopé. E aí eu tenho um número maior de ossos, tá? Então vamos ao quadro. Bom, o médiopé, ele já é diferente. Por quê? O médiopé, nós temos ossos menores nesse caso, de outra característica, já quando comparado ao osso calcâneo e o talos. Por exemplo, no médiopé eu tenho o navicular, o cuboide e os 3 cuneiformes, tá? Então eles fazem parte do médiopé. Então eu tenho o cuboide, o cuneiforme lateral, cuneiforme intermediário
cuneiforme intermédio, intermediário, como se preferir, cuneiforme medial, e aqui o navicular. Você verá cada um desses. Eles possuem várias funções, sendo a principal absorver choques e transmitir forças, tá? Então vamos começar pelo cuboide, como você pode ver. Ah, professor, mas não está dando para destacar o cuboide. Por quê? Porque o cuboide ele tem o seu corpo vertebral, não, o seu corpo ósseo mesmo, né? O corpo do osso, e pronto. Esse é o cuboide, tá? Então ele não tem acidentes anatômicos como os outros ossos, como você viu no talos, como você viu no calcâneo, onde eu tenho alguns processos também. Não, o cuboide é ele, é só aquele osso e é isso aí, tá bom? Quando eu vejo o cuneiforme lateral, é o mesmo ponto, ele não apresenta outras superfícies, tá? Ou algum tipo de acidente. O cuneiforme intermédio, ele segue a linha do seu cuneiforme lateral. O cuneiforme medial também, e por fim o navicular. Aí o navicular é o único osso presente no médio-pé que vai apresentar realmente alguma outra estrutura, algum outro processo, que é o que a gente vai ver agora. Eu clico sobre ele, você vê que nem é tanto assim, né? Nem é tanto. Eu tenho aqui o corpo do navicular e aqui eu tenho a tuberosidade presente no navicular, né? Tuberosidade navicular. Então, basicamente, o navicular ele é composto pelo seu corpo, como você vê aí na tela, e a tuberosidade, a sua tuberosidade navicular. É um osso bem simples também. Como eu falei para você, são ossos que são pequenos, tanto que eu falei para você 4 ossos, a gente conseguiu destacar um para que você conheça os diferentes processos que existem. Os outros 3, quando eu falei de cuboide e dos 3 cuneiformes, eu não tinha lá um outro processo além do corpo do osso. Agora não, no navicular eu consegui um corpo e ainda tem uma tuberosidade lá, principalmente para auxiliar em encaixe e tudo mais, mas mesmo assim são ossos que são pequenos e que, de novo, eu afirmo para você que vão trabalhar na absorção de choques, vão auxiliar o pé nesse sentido de absorver os choques e transmitir forças. Eu tenho um osso muito grande na parte posterior dele e um osso um pouco mais comprido depois. Então, esses pequenos ossos, eles farão essa parte de estabilização, auxiliarão na estabilização, mas também na transmissão de forças. Então, são ossos importantes, mesmo que a sua anatomia pareça simples, tá? Então, muita atenção para esse aspecto que eu mostrei para você sobre o médio pé. Beleza, você conhece o retropé, conhece o médio pé, mas falta o antepé. Então, muita atenção no quadro, vamos lá. Bom, vamos voltar aqui. Se eu falei para você que o médio pé, que o retropé, ele tem talos e calcâneo. Se o médio pé, ele possui o cuboide e os três cuneiformes e um navicular, o que restou de toda a estrutura do segmento pé será o antepé. Então, eu tenho os metatarsos e as falanges como antepé, ok? Eu tenho os ossos metatarsais e as falanges. Vamos conhecer agora tanto os ossos metatarsais como estas falanges, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui já o quinto metatarso. O quinto metatarso, ele apresenta também características específicas, como você pode ver, aqui eu tenho a cabeça dele, o corpo, né, do metatarso, a base dele e a tuberosidade. Então, ele é formado por uma tuberosidade, a base, o corpo, base, corpo e cabeça. Ok, esse é o quinto metatarso. Se eu chego no quarto metatarso, eu tenho já um osso
um pouco mais específico daí, que ele não apresenta a parte de tuberosidade, a parte de cabeça. No terceiro, a mesma coisa. No segundo também. E no hálux também. Então, vira apenas uma camada um pouco mais sólida, como você pode ver, de tecido ósseo, mas não deixa de ser importante. E aí eu tenho as falanges, tanto as falanges proximais como as médias, né? Como também as distais. Então, eu tenho a quinta falange, como você vê na tela, esta daqui. Eu tenho a quarta falange, isso em aspecto proximal. A terceira falange. A segunda falange. E a primeira, aí, né, da parte do hálux, ok? Bom, além disso, eu tenho essas partes médias, né, medial. Não, perdão, medial foi essa que você viu, essa é a média. Então, nós temos aqui uma, a outra é tão pequena que é difícil de selecionar. Pronto. Aqui é o terceiro dedo. Vou dar um zoom maior. A do quarto dedo, que eu não tinha riscado aquela hora. A do segundo dedo. E também, aqui já é diferente, né? Porque agora eu tenho a falange distal. Não existe uma média quando eu penso no hálux. Aqui eu já cheguei em sua ponta, tá? Por último, você pode conferir as distais, né? Tanto no quinto, como no quarto, como no terceiro, como no segundo dedo do pé. Então, essa parte se refere ao antepé. Quando eu penso em antepé, eu tenho metatarsos e as falanges, tá? Esses são do antepé, tá? Então, posso colocar um AP aqui. Estes ossos estão presentes no médio pé, posso colocar MP, e estes ossos maiores são os representantes do retropé, posso colocar RP. Então, talos e calcânio, retropé, cuboide, os três cuneiformes e o navicular como médio pé, e os metatarsos e as falanges como antepé. Essa é a divisão correta quando pensamos no pé, né, como um segmento realmente. Bom, nós temos ainda diversas articulações presentes no pé. Então, você conseguiu dividir o que é o segmento pé de acordo com as suas partes. Nós temos articulações também que são muito importantes. Mas, como eu falei para você, o próprio osso do pé, por ter uma simplicidade, temos alguns ossos que não apresentam outros processos ao redor, nós temos várias articulações, várias. Talvez não seja possível ver todas aqui, porque são várias articulações. Vamos voltar ao quadro, então, porque lá no slide você já consegue ver algumas articulações e a partir daí nós vemos o que dá para considerar na base Ovid. Então, tudo isso que sai pintado, por exemplo, a articulação talo-calcânea, entre talos e calcânio, a talo-crural, que é a do tornozelo, que você já conhece. Eu ainda tenho a articulação talo-calcânio navicular e a calcânio-cuboidea. Elas juntas formam a articulação transversa do tarso. Eu tenho a articulação cuneo-navicular, as tarso-metatarsais, a cuneo-cuboidea, as intermetatarsais, as metatarsofalângicas, a interfalângica do hálux, as interfalângicas proximais e as distais. É bastante. Vamos dar uma olhada na base Ovid.
para ver como que isso é mostrado lá. A basiófise, ela considera muitos ligamentos presentes nas regiões, tá? Então, muitas vezes não é muito fácil de você encontrar. Por exemplo, aqui eu tenho a cápsula articular metatarso-falângica do hálocris, como você pode ver, ok? Essa é a articulação. Aqui eu já tenho um ligamento interfalângico, no caso. Aqui você vê o ligamento interfalângico, é uma articulação interfalângica proximal. Essa é uma articulação interfalângica distal. Nós temos as articulações metatarso-falângicas. E mesmo aqui embaixo, eu ainda tenho alguns tipos de ligamentos, que daqui a pouco eu vou chegar nos ligamentos, mas saiba que as articulações estão por aqui. Eu tenho o osso, o cuneiforme, e eu tenho uma ligação do cuneiforme com o navicular. Então, eu tenho o ligamento cúneo-navicular, principalmente esse que está em azul, este aqui, que pega a união entre esses ossos, entre o cuboide e o navicular. Tá? Então, são ossos muito importantes. Ainda tem o cúneo cuboide. Então, se eu tenho o osso cuboide aqui e o osso cuneiforme, eu tenho uma ligação entre eles. Então, você vê um ligamento, mas saiba também que nós temos uma articulação entre os dois ossos presentes que você acabou de ver. Então, são articulações, pela basióvide, fica um pouco mais escondido isso até, mas eu recomendo que você procure, realmente dê uma olhada nas partes bem importantes que nós temos no pé. Mas saiba que se eu tenho uma articulação e ela tem um nome praticamente a metade de uma estrutura e a metade de outra, fica muito fácil de você saber onde ela fica. Se eu falo que é uma estrutura cuneo-cuboide, você sabe que ela fica entre o cuneiforme e entre o cuboide. Você sabe que é uma articulação que está presente lá. Então, vendo o nome da articulação, você já consegue ter uma noção, ter uma ideia de como essa articulação trabalha, tá certo? Vamos dar sequência, vamos ao quadro. Bom, falei das articulações presentes no pé e nós temos o ligamento. Aí é ligamento, olha, é muitos ligamentos também, tá? Porque nós temos, como você vê no quadro, nessa visão lateral, eu tenho o ligamento tibio-talar anterior, o ligamento talo-fibular anterior, ligamento tíbio-fibular posterior, ligamento talo-fibular posterior, ligamento calcâneo-fibular. Quando eu vou para a vista medial, para a visão medial, eu tenho o ligamento tíbio-calcâneo, ligamento tíbio-talar anterior, o posterior também, e o tíbio-navicular. Sim, a tíbia, ela tem o ligamento com o osso navicular. Vamos dar uma olhada agora isso na basióvide. Os ligamentos aparecem bastante lá. Então, a gente retorna. Vou voltar, porque a gente já mexeu bastante, então eu volto na interface. Seleciono de novo a figura 1, elevo esse pé, faço o zoom, olha só, tudo muito bem sincronizado. Bom, vamos retirar esse retináculo aqui. E você já começa a ver vários ligamentos, né? Eu tenho um ligamento aqui. Esse é outro retináculo. Agora sim, ligamento colateral, calcâneo fibular. Outro retináculo. Dá uma ajeitada aqui para que você veja melhor. Pronto, agora está bem próximo. Ligamento talo-calcâneo, né? Interósseo. Temos o ligamento talonavicular, entre o talos e o osso navicular. Os ligamentos tarso-metatarsais dorsal. Os ligamentos metatarsais. O ligamento calcâneo-cuboide. O calcâneo cuboide e calcâneo navicular, né, forma uma bifurcação praticamente este ligamento.
cuboide navicular. Entre cuboide e navicular. E nós temos aqui o cúneo navicular, que eu falei para você, que é entre o osso cuneiforme, entre os cuneiformes, e também o osso navicular. Então, eu tenho uma boa parte aí de articulação para ser vista. Essas articulações também apresentam ligamentos que precisam ser vistos. Bom, vamos retirar dessa seta aqui. Aqui você consegue ver os ligamentos intercuneiformes. Aí, ótimo, só intercuneiforme entre os próprios cuneiformes. Eu tenho 3 cuneiformes no meu corpo, então é entre 2 deles, tá bom? Entre os 3, na verdade, né? Porque tem o do meio, o lateral e o medial. Então você conseguiu dar uma olhada nos ligamentos do pé. Bom, esses ligamentos, eles precisam ser firmes para gerar a estabilização em toda a região. Então, o pé, principalmente por conta do seu trabalho de sustentação, ele precisa ter uma boa estabilização. E tem, tá? Só em alguns casos, realmente, a ruptura ligamentar, principalmente na região do médio pé, ela não é tão simples de ocorrer, tem que ocorrer algum trauma muito forte. Agora, quando a gente pensa em tornozelo, e aí relembrando o que você viu na aula prática 6, a chance é maior, principalmente quando eu penso em inversão. Então, neste momento, você compreendeu as estruturas relacionadas já ao pé, você sabe o que forma o pé, os ossos, essa diferente classificação existente no pé. Você conheceu as articulações, então você já sabe também que existem várias articulações presentes nessa estrutura, sabe que existem os ligamentos, são pequenos ligamentos, mas muito importantes, porque se eu tenho uma base de apoio, né, que vai sustentar todo o meu corpo, que essa base de apoio seja segura. Ela precisa ser segura, porque senão eu posso cair. Então, eu tenho ligamentos que, apesar de estarem entre ossos pequenos, são fortes e fazem muito bem o seu papel. Bom, agora a gente vai dar continuidade para você conhecer os movimentos que são feitos pelo pé. Então, vamos ao quadro. Bom, vamos lá. Movimentos globais do pé. Então, você tem a dorsiflexão, e eu falo de movimentos globais mesmo, como o segmento, tá? Como eu adiantei para você, quando eu falar dos movimentos do pé, não vai ser tão tranquilo de encontrar vários movimentos da base óbvia. Por isso eu trouxe os movimentos globais do pé, que é o movimento que você também consegue encontrar no livro didático. Flexão plantar, supinação, pronação, abdução e adução. Sobre cada um desses tipos, quando eu falo de dorsiflexão, ela é um movimento em direção ao dorso do pé e ocorre no plano sagital, eixo lateral ou eixo médio-lateral, como você preferir, lembrando que são a mesma coisa, tá? A amplitude é maior se o joelho estiver em flexão pela menor tensão do músculo gastrocnêmio. Bom, nós temos a flexão plantar, que é um movimento em direção à planta do pé e ocorre no plano sagital, eixo lateral, né, eixo médio-lateral. Nós temos a supinação, que ela orienta a planta do pé medialmente, ocorrendo no plano frontal e eixo antero-posterior. A pronação, que é um movimento que orienta a planta do pé lateralmente, ocorrendo no plano frontal e antero-posterior. A abdução, que é um movimento que leva a parte anterior do pé lateralmente e que ocorre no eixo longitudinal, né, e no plano transversal. E por último, mas não menos importante, a adução, que é um movimento que leva a parte anterior do pé para o plano mediano e ocorre no plano transversal, eixo longitudinal, tá? Agora eu vou te mostrar na base Ovid sobre os movimentos que a base Ovid mostra para o pé. Ok? Então, vamos comigo, a base Ovid. Estamos aqui
onde a gente tinha parado, né, falando dos ligamentos. Vamos voltar à interface. Vamos no canto superior direito da tela, né, em ações musculares, muscle actions. E vamos lá embaixo. Lá embaixo, que é o pé, né? Já deu. Então vamos lá. O pé, né, de parte específica para a base óvide aponta 2, né? Contando dorsiflexão e flexão plantar, aí eu tenho 4, mas vamos ver. Dorsiflexão, essa dorsiflexão que o pé realiza. Olha o movimento dele. Também é um movimento muito característico da articulação do tornozelo, tá? Eu tenho a flexão plantar, que é essa que você vê na tela também. Além disso, a inversão do pé, então muita atenção com o movimento de inversão. Ó, isso. E um movimento de eversão. Como você pode ver. Esse é o movimento de eversão. Ele força bastante a fíbula, tá? Isso é bem característico, tá? Eu tenho alguns pequenos movimentos no pé também, como a flexão dos dedos, como você pode ver. Tem músculos flexor digital, flexor curto dos dedos, o abdutor mínimo dos dedos, interósseo. São músculos que vão realizar esse tipo de flexão nos dedos. Eu tenho ainda a extensão, né, a parte de extensão. Aí eu tenho a participação do extensor curto dos dedos, tenho o extensor longo do hálux e o extensor longo dos dedos. São os músculos que vão atuar bastante aí para os movimentos presentes no pé. Então, o que fica para você? Pensando no complexo articular tornozelo-pé, eu posso compreender que o pé ele possui movimentos que são globais. Esses movimentos globais, eles são inúmeros, como eu acabei de falar para você, tem dorsiflexão, tem a flexão plantar, você viu também a inversão e eversão. Então, são movimentos que realmente o pé ele realiza. Tá? Não tem uma grande amplitude de movimento sempre, mas deu para ver o movimento de forma correta, né? Como o pé ele muda a sua direção, muda o seu lado, vai mais para o lado medial, vai uma virada para o lado lateral, mas dá para compreender as diferenças em movimentos. Então, muita atenção quando eu falo em movimentos do pé, porque agora eu falei de movimentos do pé de uma forma global, compreendendo todo o complexo entre tornozelo e pé. Nós temos mais conteúdo ainda, vamos seguir, você conhece já os movimentos, vamos ao quadro. Já sabe os movimentos que o tornozelo realiza, tá? Agora, a gente vai continuar falando sobre o pé, aliás, o pé é o tema dessa aula prática. Você vai ver aqui a articulação transversa do tarso e subtalar, que são as principais responsáveis pelos movimentos de inversão e eversão. Bom, nós temos a inversão neste momento aqui, inversão das articulações transversas do tarso subtalar e a eversão das articulações transversas do tarso subtalar aqui. É muito importante que a seta preta, ela faz o acompanhamento do movimento. Então, ele começa aqui, termina aqui. Ele começa aqui, termina aqui. Então, acompanhe a seta para
compreender em qual direção que esse movimento ele é realizado. Bom, eu ainda tenho músculos que são extrínsecos do pé. Então, você vê o tibial anterior, o extensor longo do hálux, extensor longo dos dedos, fibular curto, fibular longo, flexor longo dos dedos, tibial posterior, flexor longo do hálux, sóleo e gastrocnêmio. Esses são os músculos extrínsecos do pé e vamos conhecê-los. Vamos lá na Basiovide para conhecer cada um desses músculos, compreender a sua origem e inserção também. Obviamente, eu sairei desta página, então nós estamos agora, vamos para Systems aqui em cima e vamos descer até encontrar o sistema muscular. O sistema muscular está aí, vamos escolher tornozelo e pé. Bom, eu tenho como muito importante, vou dar uma afastada aqui, o tibial anterior. Tibial anterior, ele possuirá a sua origem na tíbia e a sua inserção no cuneiforme medial. E ele realmente vai auxiliar tanto na dorsiflexão como na inversão do pé, né? Então, beleza. Eu tenho o extensor longo do hálux. Opa. Vou ter que retirar aqui alguns. Aqui. Primeiro eu tenho o extensor longo dos dedos, né, no caso. Extensor longo dos dedos. Eu tenho a origem na fíbula, na tíbia e a sua inserção está presente na quinta falange distal. Vai atuar na dorsiflexão, eversão do pé e a extensão dos dedos, como você vê aí. A gente vai começar a retirar uns músculos maiores, até para ficar um pouco mais tranquilo, tá? Antes disso, nós temos o fibular longo. Fibular longo, ele apresenta a origem na fíbula, como o próprio nome diz, né? E a sua inserção no cuneiforme medial e tá meio que para a parte posterior, né? Ele cruza o pé. E aí tem também para o primeiro metatarso lá no hálux. Já viu o fibular longo? A gente pode retirá-lo. Aqui tem o flexor longo do hálux. Aí eu tenho fíbula como origem. Primeira falange distal como inserção. Então nós tiramos esse também. Fibular curto também faz parte do músculo extrínseco. Tem origem na fíbula e a sua inserção é no quinto metatarso. Então já retiramos ele também. Este aqui é o sóleo, a gente retira. Gastrocnêmio, retiramos. Tendão de Aquiles, retiramos. Flexor longo dos dedos, você tem aí, mas ele é visto principalmente como uma parte mais intrínseca. Tibial posterior, ele faz parte dos músculos extrínsecos do pé. Por fazer parte, ele tem, olha só a origem dele, né? É na tíbia e também na fíbula, enquanto a sua inserção ela está presente no navicular e no segundo metatarso, né? Então ele tem uma parte anatômica bem característica. Retiramos ele também. Tirando todo mundo. Aqui na frente você já viu o tibial anterior, nós retiramos e aqui só sobrou
o extensor longo dos dedos, que você já viu, e por fim, o extensor longo do hálux, que era o que estava faltando, como você vê aí. Fíbula como origem, primeira falange distal como inserção. Bom, além disso, você que conhece muito bem esta parte muscular, saiba que nós temos o gastrocnêmio, isso você já viu, e o sóleo também. Só que você já conhece a sua origem e inserção, por isso que eu não passei por eles, mas você já conhece a origem e inserção de cada um destes músculos. Beleza, você conhece os músculos extrínsecos, eles serão responsáveis por gerar os movimentos. E aí eu tenho os músculos intrínsecos, que estarão responsáveis pela parte de realizar a estabilização daquela região, então partindo alguns da perna, outros já direto no pé, justamente para estabilizar, para que eu tenha a produção de movimento, para que eu consiga gerar movimento, tá? Então, a partir disso, eu tenho extensor curto dos dedos, os ossos interósseos, os lumbricais, o quadrado plantar, o flexor curto dos dedos, o flexor curto do hálux, o adutor do hálux. Calma que não acabou não. Vou dar aqui o abdutor do hálux, o flexor curto do dedo mínimo do pé, olha só isso, não para, abdutor do dedo mínimo do pé e oponente do dedo mínimo. Vamos dar uma olhada então no que nós encontramos na base óvide. Então vamos aí. Só que agora eu vou escolher outro. Eu escolherei aqui em sistema muscular, show more, eu escolho a última opção, a 20, a de corpo inteiro. Eu preciso agora de algo, né, mais profundo no caso. Muitas vezes, por apresentar uma parte específica, a base óvide ela não dá os músculos mais profundos, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos retirar os músculos que são maiores, são superficiais, que você já conhece, até para facilitar a identificação desses músculos que são menores. Então, gastrocnêmio, você já conhece, beleza? Já podemos escondê-lo. Aqui o tendão de Aquiles, eu peço que você me acompanhe nesse caso. Nós temos o tríceps, o sóleo, né, que forma o tríceps sural aí. O fibular longo, você já conhece. Fibular curto. Flexor longo do hálux, como você pode ver também. Tiramos, porque o que a gente quer é o fibular curto. Flexor curto, né? Extensor longo, também não. Tibial, também não. Não sobra o extensor longo, também não. E aqui, já temos um pouco melhor. Eu já tenho um fibular muito mínimo aqui. E vamos aos de baixo. Temos aí o extensor curto dos dedos. O extensor curto dos dedos, ele possui uma origem como calcâneo e a inserção dele está presente na quarta falange medial e na terceira também. Esse é o extensor curto dos dedos. Encontrou, beleza, vamos retirar. Vamos retirar esses retináculos também para facilitar um pouquinho o trabalho. Beleza. Aqui em cima, nós temos o extensor curto do hálux, também importante como músculo intrínseco. Aí ele tem origem no calcâneo e a sua inserção na primeira falange proximal. Tiramos ele. Aí a gente está indo
vem para uma parte específica, tá? Como você pode ver aqui embaixo. Vamos selecionar esse de baixo. É o abdutor mínimo dos dedos, né? Do dedo mínimo do pé. Então vamos dar uma olhada nele. Ele tem a sua origem no calcâneo e a sua inserção na quinta falange proximal. É importante, vamos retirá-lo. Tem outros aqui muito importantes, como o interósseo. O interósseo, também já foi dito por aqui, está no quarto metatarso. Além dos outros, né, ele está em todos os metatarsos e tem as suas inserções também em todos os metatarsos, tá? Na porção distal daí. Não, perdão, da falange, na porção proximal da falange. Então, ele sai do metatarso e tem a sua inserção na parte proximal da falange. Então, este aqui é o interósseo, nós tiramos ele também e temos mais músculos de forma profunda. Aqui embaixo, nós temos o adutor do hálux. O adutor do hálux, ele é um músculo super profundo, como você pode ver, tá? E ele terá a sua origem no quarto metatarsal e também no segundo metatarsal, e ela vai, obviamente, como o próprio nome diz, até a falange proximal do hálux. Vamos retirá-lo também. Continuamos agora com os lumbricais. Os lumbricais são músculos muito profundos, que têm aí a sua origem no flexor longo dos dedos e possui a sua inserção na quinta falange proximal. Retiramos também. Vê que está quase acabando, né? A quantidade. Vou tirar a face aqui. Neurose. Nós temos o flexor curto dos dedos, também importante músculo intrínseco, com a sua inserção, com a sua origem bem clara, né, no calcâneo, e a sua inserção nas partes mediais da falange, desde a segunda até a quinta. Então, retiramos ele também. Um pouco mais profundo, nós temos o quadrado plantar, é um músculo que vai atuar como acessório na flexão. E o que ele vai realizar? Ele tem a origem no calcâneo e a sua inserção está no flexor longo dos dedos. Retiramos ele. Tem mais ainda, porque é muito o abdutor do hálux. Nós temos aí a origem dele no calcâneo e a sua inserção na primeira falange proximal. O oponente mínimo do dedo mínimo possui sua origem no fibular longo e no quinto metatarsal, enquanto a sua inserção está no quinto metatarsal. Então, você vê que são vários músculos bem profundos, né? O flexor curto do hálux, ele possui a origem no cuneiforme lateral e no cuboide e terá a sua inserção na primeira falange proximal. É bastante. Estamos já acabando. Esse é o flexor longo dos dedos. A continuação dele, a gente tira ele daqui. O adutor do hálux, você já viu também. E, por último, o interósseo plantar, já mostrei para você o interósseo também. Então, olha só, quando a gente fala dessa parte de músculos presentes no pé, como o pé apresenta tantas características assim, específicas, né? Nós temos músculos, primeiro, aqueles superficiais que vão atuar no movimento do pé. Então, a gente passou muito tempo vendo esses músculos, a origem e inserção dele, músculo a músculo, para que você conheça. E aí, o que eu fiz? Tirei essa parte superficial depois para te mostrar a parte que é mais profunda, que são os músculos intrínsecos do pé.
Então, eles são mais profundos, eles apresentam um caráter menor, uma característica menor. Então, a gente estava lá justamente para verificar a origem e inserção de cada um deles. E você viu onde tem a origem, onde tem a inserção, como toda essa parte do pé ela é muito bem organizada, mesmo sendo considerada muito complexa. Porque ela tem a parte superficial, depois você vai tirando, parece que você vai tirando camadas, né? Camadas de músculos, e são músculos pequenos, mas que apresentam até, eu não percebi, pelo menos, uma grande variação. Espero que você também não tenha percebido uma grande variação no onde ela mexe. Então, seja em origem, seja em inserção, você acaba não vendo essa grande variação. Basicamente, ela utiliza muitos ossos, principalmente calcâneo e talos, para que você tenha, principalmente o calcâneo, né? Não, bem menos o talos, o calcâneo, como um ponto de origem. Então, muitos utilizam. E aí, sim, a sua inserção ela está ligada a movimentos dos dedos do pé. Então, muitas vezes, em alguns músculos, principalmente aqueles músculos que são mais internos, né, os intrínsecos, eles têm realmente a sua inserção próxima às falanges, a falange proximal ou a falange distal, tá certo? Bom, vamos continuar agora, que tem uma estrutura muito importante ainda. Vamos ao quadro. Bom, vamos lá ao slide. Que é a fáscia plantar. A fáscia plantar é este tecido que você vê aqui, tá? Muitas vezes você pode encontrar ela como uma representante da aponeurose, tá? Como você pode ver. E a fáscia, ela é caracterizada por aponeuroses fibrosas que proporcionam um apoio importante às arcadas longitudinais do pé. Sobre essas arcadas, e aí daqui a pouco eu mostro para você na base óbvia a fáscia plantar, a gente terá uma atividade sobre ela. Nós temos os 3 arcos do pé, ok? São 2 longitudinais e 1 transversal. O único que é transversal é o A. Os longitudinais são o B e o C, tá bom? Eles absorvem choques e sustentam parte significativa do peso corporal, além de exercer função de apoio durante a sustentação do peso. Então, essas são as características do arco plantar, dos 3 arcos. Lembrando que o A é o arco transversal, o B é o arco longitudinal medial e o C é o arco longitudinal lateral. O arco transversal, que é o A, ele é côncavo de medial a lateral, como você pode ver. Ele parte, né, dessa região medial e cai aqui na lateral. E passa, né, nas áreas médio-tarsal e tarso-metatarsiana. Eu tenho o arco longitudinal medial. Ele é mais longo, né? Ele é o mais longo dos arcos. O mais longo dos arcos. E o mais alto também, composto pelos ossos calcâneo, talo, navicular, cuneiforme medial e primeiro metatarso. Olha só, é o arco maior que nós temos, tá? Mais longo e mais alto. E por último, nós temos o arco longitudinal lateral. Ele é mais baixo, principalmente comparado ao arco longitudinal medial, e é composto pelo calcâneo, pelo cuboide e pelo quinto metatarsiano, quinto metatarso, tá? Então, dá para perceber a importância dos arcos plantares, principalmente quando a gente fala em marcha, tá? Essa parte de absorção de choques, sustentação do peso, quanto mais padrão, como você viu aí, for esse arco, melhor. Tem pessoas que não possuem muito arco, e aí sofrem maior influência dos contatos que tem com o solo, da própria sobrecarga que o seu próprio peso corporal acomete. Então, é muito importante que você saiba sobre os arcos. Bom, para encerrar, você verá aí
esta atividade, o que é fascite plantar? Você já sabe, né? A fáscia, ela atua principalmente para dar uma estabilidade para esses arcos. O que é a fascite plantar e como o tratamento fisioterápico pode auxiliar na atenuação da dor na região. Bom, primeiro, a flexão plantar, a fascite plantar, ela é o problema mais corriqueiro da região posterior do pé em corredores, porque causa muita dor na face plantar do calcanhar e na face medial do pé. E é uma parte que acaba não descansando tanto, tá? Quem já teve essa dor vai lembrar, por exemplo, eu tenho a fascite plantar, tá? A fascite plantar, ela é uma inflamação nessa parte da fáscia. E aí, quando eu durmo, né, a minha fáscia, ela se contrai, ela encurta. E aí, por isso que nos primeiros passos, depois de quando eu estou sentado durante muito tempo, quando eu estou deitado durante muito tempo, quando eu acordo de manhã, dói muito, porque ela precisa alongar toda de novo, tá? Bom, ela é representada pela incapacidade da fáscia de suportar cargas, então a fascite é suportada por isso. O tratamento da fáscia, aí na área da fisioterapia, tem como objetivo, primeiro, suprimir a dor, realmente você diminuir a dor na região, óbvio, restaurar a função mecânica da face plantar e melhorar a condição da marcha. No entanto, não existe uma concordância na literatura em relação à melhor opção de tratamento, pois os níveis de evidência, né, que são encontrados, até se você vê em revisões sistemáticas, eles são distintos. Eu tenho várias técnicas, mas o que é certo, né, o que falam, o que recomendam, primeiro, o ultrassom ele pode ajudar muito, principalmente para essa parte de analgesia e retirar a dor. Eletrochoques falam, né, ondas que você pode utilizar, e principalmente a parte de massagem na fáscia, tá? Porque ela contrai, ela encurta, ela fica toda assim, controlando aquela dor, né? Deixando aquela dor mais local, no caso. E aí você precisa realmente fazer a soltura daquela região. Alguns especialistas apontam que é melhor, se você tiver uma boa flexibilidade em gastrocnêmio, se o seu gastrocnêmio não for tão rígido assim, né, for um pouco mais maleável, a sua fáscia sofre menos. Mas, mesmo assim, é muito importante o acompanhamento de um profissional de fisioterapia para que cuide. É uma lesão um pouco complicada, porque envolve pé, envolve locomoção. Então, até você caminhar, andar com um chinelo, tudo isso pode piorar um pouco a fáscia plantar. Para as mulheres, o salto também. Então, são vários pontos. Muitas vezes você, não, mas eu não estou praticando atividade física, não estou correndo, né? Não estou fazendo exercício físico, não estou correndo. Mas você está andando para lá, andando para cá, e isso não deixa ela descansar. Então, acaba dando, ela já não é uma região tão vascularizada assim, acaba dando um aspecto assim, para a recuperação demora um pouco mais de tempo. É aquela chamada lesão chata, sabe? Que demora um pouquinho mais para recuperar. Bom, então essa foi a nossa atividade. Eu quero agradecer imensamente a sua atenção para esta penúltima aula prática e nos vemos na próxima, nos vemos na última, hein? Tchau, tchau. Essa foi nossa penúltima. Ele não comentou nada sobre esporão de calcânio, mas eu vou mandar uma imagem para vocês no grupo. Aí vocês vão dar uma olhadinha. Tem uma setinha, é um raio-x, mas tem uma setinha que aponta e mostra o esporão de calcânio, que aí piora a questão da fascite plantar. Por quê? É algo que vai estar ali como uma espécie de uma agulha, constantemente futucando ali, furando, incomodando a fáscia. E aí é mais difícil ainda de tratar. E ele falou de alguns aparelhos, o ultrassom, ele é muito, muito, muito bom, porque ele trata a inflamação de dentro para fora, ele tem ondas profundas, então é bem bacana e tem um resultado muito bom.
Foi isso, meninas. Como vocês estão aí nessa penúltima aula? Tá tudo certo? Tudo certinho, Tranquilo. Então tá. Então a gente vai terminando por aqui. Amanhã nós temos o nosso último encontro. Tá bom? Tá bom. Tchau, gente. Tchau, uma boa noite para vocês e até amanhã. Tchau. Tchau, boa noite para todas. Boa noite, tchau.